Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Autismo Sem Segredos. E hoje nós estamos aqui com a Larissa Antunes Silva, 30 anos, essa lindeza, casada, mãe atípica de 2. A Larissa, nós temos uma história muito bonita, uma conexão muito legal. É uma conexão, assim, de um propósito de Deus que nós duas tivemos. E vocês vão conhecer, a gente vai conseguir compartilhar com vocês. Eu falo que é uma conexão muito bonita mesmo. Eu me apaixonei por ela à primeira vista e foi Deus colocou nós duas juntas. Eu nem sabia o porquê eu estava naquele lugar, né? Eu acredito que ela também não, né? E ela vai falar um pouco, né, dela, dos filhos para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais da história dela, né, Lá? Primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito lisonjeada, essa oportunidade de dar voz a muitas mães atípicas. E como você disse, né, sou mãe do Gabriel, de 7 anos, e do Rafael, de 5, ambos autistas, e também sou mãe da Isabela, de 1 ano e 3 meses. É como você disse, nesse evento nem era algo relacionado sobre o autismo, né? E foi muito assim, Deus preparou mesmo. Você sentou na mesma mesa que eu estava e o assunto veio tão naturalmente, né? Isso que é muito engraçado, né? E era o que você precisava de uma Sim, resposta e foi lá que você teve. sim. Foi um evento que foi feito pela Kekarine, né? Uhum. É uma amiga nossa também, lindona, maravilhosa. E esse evento apareceu para mim durante várias vezes, né, no Instagram. Ah, vou fazer. Vou fazer. Não tinha nada para fazer, eu vou fazer esse evento. Só que na minha, né, percepção era um evento direcionado para mulheres empreendedoras. E era, né? Sim, Era. foi. Foi o objetivo do. Só que foi muito além, né? Porque aí na sexta-feira eu não queria ir. Falei pro meu esposo, não vou mais nesse evento. E eu acordei literalmente 5 horas da manhã, tomando banho, me arrumando para poder ir nesse evento, que eu tinha falado que eu não iria mais, né? E Deus me acordou. Deus me acordou. Já vinha há algum tempo todo mundo comentando que eu fizesse podcast, que eu fizesse, entrevistasse as mães, que eu partisse para o lado das mães, né? E eu fiquei meio assim, tava com medo mesmo, né? Essa exposição assusta a gente. Enfim, fui e eu o caminho inteiro pensando, gente, o que que eu tô fazendo nesse lugar? Né? Um lugar meio estranho, né? Sim, Um sim. salão de festa, né? Um lugar Distante. afastado. E eu fiquei com muito medo de ir nesse evento. Chegando lá, e entrei, né? Cheguei, sentei, fiquei olhando aquelas mulheres, uma mais bonita que a outra, todo mundo muito Um arrumada. desfile Um desfile. que teve um ensaio fotográfico, então a gente estava a caráter. Sim, teve um ensaio fotográfico lindo, né? As meninas tudo muito Aham. maravilhosas. E quando eu cheguei lá, a primeira palestrante foi falar de Deus. E eu falava assim: "Nossa, isso aqui é sobre religião, o que que eu tô fazendo aqui?", né? Você também pensou assim, né? Sim, é a primeira coisa que eu Você tem a pensei. sua religião, que você é TJ, Sim, né, isso, Testemunha de Jeová. exato. Nós também fazemos estudo da Bíblia com o pessoal da Testemunha de Jeová. A Evelyn também é Testemunha de Jeová. Sim. Né, como eu digo, o pessoal falou: "Qual a sua religião?", minha religião é a que Jesus prega, né, religião do amor. Eu sigo o amor, onde tem a palavra de Deus, onde tem amor, eu tô seguindo, né, as palavras de Deus na minha vida são muito bem-vindas, né, Uhum, sim. eu sigo muito a Bíblia. E esse evento para mim foi um pontapé inicial, até eu falei muito para você, né, foi um propósito mesmo aquilo, porque a primeira palestra foi falado sobre Deus, e nessa palestra foi falado que tinha uma mulher ali, né, que tinha um propósito com outras mulheres, e se ela tinha aquele propósito era para ela seguir. Nisso eu chorei, e eu falei para Deus: "Ah, Deus, eu entendi o seu recado". E Deus, não satisfeito, falou: "Não, eu vou Reforçar testificar, eu vou reforçar isso". E foi quando eu fui sentar na mesa, do né, almoço. da mesa do almoço com a Larissa, e eu sentei e em um bate-papo descobrimos que nós tínhamos algo em comum, né, que era o autismo, né. Sim, E eu falava: "Deus, eu já entendi". E ela não parava de falar e eu: "Deus, eu já entendi". E é sim. uma conexão que ficou,
né. Depois a gente quase não terminamos de assistir, porque a gente só Não, a falava gente só sobre falava autismo, sobre. só falava sobre, e ali eu vi que eu tinha uma parceira. E foi lá que você comentou sobre a ideia do podcast. Eu lembro que no Sim. meio de uma palestra você me cutucou, falou, viu, eu tive a resposta aqui, me contou isso, né? E falou, a minha ideia é dar voz a essas mães, né? Sim. Ai, que legal, eu quero ir. Foi, então essa foi a nossa Foi. conexão e eu falo assim: "Nossa, Deus é muito maravilhoso", né, eu creio muito em Deus, eu falo que todo o caminho que eu fiz, toda a minha trajetória até aqui, eu acredito muito que Deus teve que dar uma reviravolta na minha vida, mudar algumas coisas, Sim, em algumas coisas eu na época eu achei que eu estava perdendo, né, eu achei que Deus tirou pessoas do meu caminho, Deus me afastou de algumas coisas, para que hoje eu estivesse vivendo isso, sim, né, e eu creio nisso, porque eu escuto muito assim: "Você está me ajudando muito", né. Ou a gente comentamos ontem, né, a gente não tinha noção da proporção que ia se transformar isso, né, e é, hoje graças a Deus muita gente comenta sobre o autismo sem segredo, sim. e você faz parte de tudo isso. Obrigada, eu fico lisonjeada. Agora vamos falar um pouco de você. Vamos sim. Você é casada, né, Sim, aí você teve o Gabriel. sim, o Gabriel veio depois de 5 anos de casamento. Uma gestação tranquila, tudo normal, todos os exames todos normais. Nasceu termo, então não se considera prematuro, parto super tranquilo. E quando você percebeu que algo estava errado? Como era meu primeiro filho e eu não tinha, assim, muita gente próxima comigo na criação, ninguém nunca nem percebeu nada, né. Porém a pediatra, cada consulta aqui, havia que ele não firmava o corpo. Com 8 meses e nada desse menino firmar o corpo. Aí com 10 meses ela mandou o encaminhamento para fisioterapia. A fisioterapeuta foi, fez alguns testes com ele, ela falou: "Parte motora tudo ok, a única coisa que ele não tem é a reação quando colocavam ele de bruço, como se fosse soltar, ele não tinha reação de pôr a mão". Aí ela falou: "Eu observei que quando entra no ambiente ele olha as lâmpadas e o ventilador". Eu, bem na inocência, nem entendi o que era, ela falou: "Volta e fala isso para pediatra". Quando eu voltei, a primeira coisa que ela falou era o que eu já desconfiava, para mim é uma criança autista. Eu nem sabia o que era, tinha muito pouco conhecimento disso, saí do consultório, aí que eu fui pesquisar sobre o assunto. E aí ontem na conversa você falou assim pra mim, eu fui pesquisar sobre o assunto, né, e eu até comentei isso em casa depois, sabe. Falei assim, achei muito legal que você falou assim: "Eu fui pesquisar sobre o autismo e me assustei mais ainda, foi pior". Foi pior, porque, é um espectro, né, então automaticamente, se você pesquisa, né, no Google, os primeiros relatos são os mais severos. Então eu já imaginei um mundo para o Gabriel, né. E aí ele era um bebezinho, meu primeiro filho, olhando para ele, veio, imagina, um pré-diagnóstico com 10 meses. Eu falava: "Não, não é possível, ele é muito novinho para isso", né. E então o primeiro baque foi o susto. Né, o susto. Depois, com o tempo, pesquisando, entendendo, eu fui vendo que não, realmente, né, por se tratar de um espectro, cada criança vai ter a sua forma de ser, né. Aí a primeira ação da médica foi colocar ele na creche, porque essa parte motora era minha proteção, meu excesso de proteção com ele, não tinha nada a ver com o autismo. Em 3 meses na creche ele já estava engatinhando, super firme, e andou com 1 ano e 6 meses, mas a creche ajudou bastante. Porém, a primeira creche não foi assim. A primeira, como ele não firmava o corpo, colocaram ele na cadeirinha, ele caiu, fez um baita roxo na barriga. Aí lá vai a minha primeira ação como mãe atípica, né. Fui Hã. lá na Secretaria da Educação da cidade onde eu morava, falei: "Me recuso a levar meu filho na creche, a médica mandou, eu tenho a carta médica pedindo, mas eu não vou levar". Aí ele: "Por quê, mãe?" Eu falei: "Olha, eu avisei que o menino não sentava, que ele não firmava o corpo, não cuidaram, e ó o roxo que tá na barriga dele". Aí foram e trocaram pra uma outra creche, que foi maravilhosa. Gabriel ficou ali até ir para o pré, né, e foi uma creche que me deu muito suporte, me ajudou demais. E eram professoras que tinham bastante noção nisso, então conseguiam estimular ele, desenvolver. Toda reunião vinha, falava: "Olha, o Gabriel
ele tá com atraso nisso, em comparação com outras crianças, vamos trabalhar bastante isso na casa. Então, eu tive um bom suporte nesse começo aí do pré-diagnóstico. E aí veio o Rafael. Rafael, né. Eh, o Rafael não foi planejado. Não, veio numa fase bem difícil, e eles têm 2 anos de diferença. O Gabriel era um bebezão ainda, quando eu soube da gestação. Não foi uma gestação fácil também, por questões, pessoais mesmo, psicológicas minhas, né. Foi uma época que eu fiz tratamento, tudo. O parto também não foi tranquilo, né, o Rafael teve parada cardíaca no parto, por um erro médico. Porém, a questão de diagnóstico do Rafael, a única coisa que eu observava nele era a fala, que ele demorou muito a falar. Mas no restante eu falava: "Não, o Rafael ele não tem autismo". Que eles são ainda hoje os 2 são muito diferentes um do outro. E ele só não falava, e todos os médicos que eu ia falavam, né: "Ai, o Rafael teve parada cardíaca, isso dá atraso na fala". Todos. Nenhum queria investigar autismo nele. Tan Mesmo sabendo que o irmão Mesmo sabendo. Eu sempre que agendava consulta para o Gabriel, eu agendava para ele. E daí eu lembro quando eu mudei para Sorocaba, a gente marcou com outro neuro, que é o que atende eles até hoje, e o doutor foi, fez a avaliação do Gabriel, ele falou: "Vamos fazer a avaliação do Rafael também". Aí ele falou: "Ele tem seletividade alimentar?" Eu falei: "Não". "Tá, mas o que que ele come?" "Só arroz e feijão". Ele olhou pra mim assim: "Ele não tem seletividade alimentar, mãe?" "Como assim?" Eu: "Ah, é que o Gabriel não come nem arroz e feijão, ele só come a carne e a farinha, então pra mim isso daí não é seletividade". "Ah tá, e o leite, ele toma como?" "Ah, só com Toddy". "E se você trocar a marca, ele aceita?" "Não, ele não gosta". Aí começou, né, a fazer perguntas que no fim da consulta eu olhei e falei: "Rafael é autista, né, doutor?" "Ele é, infelizmente, mãe. A gente vai fazer avaliação neurocognitiva, mas por tudo que você falou, não é um atraso pela parada no parto, né". e você tinha medo dele também ser autista. Sim, e o baque maior foi no segundo laudo, porque eu ainda me apegava a essa esperança de que foi uma questão do parto, né. Tanto que o Rafael, ele tem muito mais dificuldades que o Gabriel, e eu demorei muito a enxergar isso, mesmo já sendo mãe atípica. E aí, a terceira gestação? Foi a mais tranquila, foi a mais tranquila. O medo é natural, Sim. né, porque já com 2 filhos atípicos, eh quando eu soube que era menina, até o próprio neuro deles falou: "Olha mãe, fica um pouco mais tranquila, porque, os 2 já têm, então o maior índice é em meninos, né, mas não tem como também falar assim pra você: 'Não, ela não vai ter', né". Hoje em dia eu passo os meninos com o mesmo neuro, até na última consulta eu falei: "Doutor, precisa avaliar a Isabela?" Aí ele perguntou por alto como ela tá, ele falou: "Não, por enquanto não. Vamos mantendo assim". Ela tá acompanhando o desenvolvimento, ela tem alguns atrasinhos, mas ela nasceu prematura, então, né, isso justifica, como diz o médico, mas, eu acho que ela veio bem pra ajudar, porque ela é uma menina, assim, de opinião, mesmo pequena, sabe. E o Gabriel, ele amadureceu muito depois que ela veio. Ele me ajuda bastante, ele ajudava com fralda, com lenço, "Pega isso, pega aquilo", então isso ajudou muito ele, estimulou bastante ele. E o marido? Me ajuda bastante, desde a da primeira gestação, ele é um super pai, trabalha bastante, coitado. 3. 3 filhos, né, pra manter tudo isso, mas quando ele não tá trabalhando fora, ele trabalha em casa. Você corre, né, porque, assim, você faz, eh, o Lash, né, Isso, Lash Design. Então, assim, a gente sabe que você leva um, enquanto um tá na escola, você corre lá, faz uma coisa, o outro tá na escola, você corre lá, atende outra cliente, sim, aí você vende, né, as suas joias, você é. tem, então, assim, você se vira nos 30. Você é uma mãe, assim, que, né, e lava, passa, cozinha, tudo só Sim, você mesmo, né, vive em uma briga constante, né, por causa dos escorpião, que, sim. né, infelizmente, né, tem muito, Sim, né. e é um perigo constante, porque o Gabriel, ele tem noção, ele sabe que é perigoso, mas o Rafael não, ele já foi com o pezinho tentando matar, e tem a neném, né, Sim. e
infelizmente é algo que a gente convive. A não bastasse ter tantas preocupações, tem essa ainda, que Sim. dentro da minha casa eu tenho esses amiguinhos. E eu vejo, e eu falo assim para as meninas, para Kelly, para né, falo, gente, ela não sabe do que ela reclama no Instagram, né? Porque assim, ela trabalha, mas eu nunca preciso reclamar dos seus filhos. E isso para mim Não. é tudo de bom, sabe? Porque eu falo que diante de tantas dificuldades que a gente sabe que você tem, né? A gente sabe que não é fácil. É questão de emprego, questão da sociedade. A gente sabe que você tem uma briga na escola, né? Para uma questão de aceitação mesmo dos Sim, seus filhos, né? E a gente sabe que isso não é só você, muitas todas mães as passam por mães, isso, né? sim, Todas as mães atípicas, eu falo assim, mães passam, mas mães atípicas passam ao dobro, porque é uma é. briga diária. Eu acredito que toda mãe atípica, quando entra na escola, vê os olhos virando, que boa parte faz isso, que é a mãe encrenqueira, que é a mãe barraqueira, que é a mãe que Sim, reclama, eu enquanto infelizmente. professora eu reclamava das mães. Posso falar diferente, porque Sim, assim, eu sempre comento com as minhas amigas, né, professoras, porque eu também fui professora de sala de aula, né? Então, às vezes você tinha lá 6, 7 crianças autistas dentro de uma sala de aula. E aí, por muitas vezes, eu falava, ai meu Deus do céu, fulano veio, né? E aí, assim, enquanto professora, eu reclamava, né? E eu falo que, gente, eu sou muito verdadeira para falar isso, porque a gente sabe que é difícil, e principalmente se você não está preparada para aquilo. sim, Né? Que infelizmente acontece isso hoje na rede regular de ensino. Você não está preparada para aceitar, para ter uma criança típica, né? Eu TDAH, né? Sou TDAH. Eu falo que também tenho essa dificuldade de me manter quieta, né? Então, assim, minha sala era virada no giraia, todo mundo de pé, todo mundo brincando, todo mundo festando. Eu acredito muito que a criança aprende muito com o outro, então eu sempre sim. deixei eles muito em grupinho. Então, quando eu fui para a educação especial, eu tinha essa dificuldade, né? De entender algumas coisas. E daí você vai ter na empatia, porque eu falo que a empatia é um nome muito bonito e é para ser usado, não é só para ser falado, né. Então eu comecei a ouvir muitas mães, muitas. E aí tinha mães que falavam para mim assim: "Meu, não durmo". Ou então me ligava e falava assim: "Olha, ele tá chorando muito, mas eu preciso deixar ele aí, porque eu não dormi essa noite, mas eu tô com roupa para lavar, casa para limpar". E aí eu comecei a me pôr no lugar delas, né. Sim, a empatia é isso, se São 4 colocar no horas, e eu sou remunerada para isso. Né. Ela não, ela ficou 24 horas, né, ela vai sim. ficar 20 horas. Porque a gente sabe que muitas vezes não dorme, muitas vezes não quer tomar banho, é uma briga para comer, é uma briga para tomar um medicamento. Então eu falo assim, eu tenho esses 2 lados, porque eu comecei a enxergar vocês com a empatia, né, desse cuidado que vocês merecem, porque realmente a gente perde muitas mães Sim. atípicas, seja para depressão, seja para o suicídio e tudo mais, né. Mas então a gente perde muitas mães. E a escola, querendo ou não, é um suporte pra gente, né. Não apenas na parte de educação ali, né, pedagógica, tudo, mas, umas 2 semanas atrás, o Gabi tinha consulta no neuro, a neném não foi pra escola, né. Eu olhei: "Rafael, meu Deus", com 3 crianças. Aí o Rafael, ele é assim, ele ama andar de ônibus, mas desceu de um ônibus, entrou no outro, ele já cada mudança, assim, de ambiente é um choro. É uma crise que ele tem. Então, sair com ele é assim, desceu de um, eu já sei que ele vai começar a chorar, outro. Eu falei: "Como que eu vou com a neném no colo e ele começa a dar as crises nele, como eu vou conseguir segurar? Preciso levar pra escola". A van não passou, porque era um dia que a escola ia ter reunião, ia parar mais cedo. Aí eu fui, peguei o Uber, levei, deixei ele na escola, e a menina olhou: "Ai, o Rafael veio". Eu falei: "Sim, hoje eu preciso, desculpa. Eu sei que vocês vão parar mais cedo, mas o Gabriel tem consulta e eu não consigo levar o Rafael". Então tem isso, essa Sim. questão, entendeu? Eu agendo muitas coisas de acordo com o horário que eles estão na escola, porque eu sei que se eu fosse levar os 3 na consulta, eu não ia dar conta nem de um nem de outro, E você entendeu? precisa ter essa confiança, né. Você precisa deixar seu filho lá na escola sabendo que ele vai ficar bem. E ele gosta, o Rafael ele gosta bastante, porque tem o parque, né, em Sim, casa é apartamento, então ele não tem muito espaço para brincar, ele chega na escola, ele se diverte. Ele dá uma choradinha quando chega, mas ele fica super bem, então é bom para ele. Eu percebo que quando ele não vai para a escola, ele fica muito irritado, porque ele gosta dessa rotina de acordar, ir para a escola, voltar.
E E o o que a gente Gabriel espera também. é que seja bem cuidado, né. Sim, sim. Eu falo assim que talvez faltou mais informação para mim, né. Hoje, lá no início meu, na parte pedagógica mesmo, eu fui para a rede regular de ensino, né, e eu tinha uma sala com 19 crianças. E hoje eu paro e falo assim: "Nossa, mas fulano era autista", né, apesar da gente não poder diagnosticar, mas a gente aprende convive tanto que a gente já começa a conhecer, e identificar as características, Um né. grito, um chorinho, a gente já sabe. Sim, sim, uma mudança de rotina, você fala: "Nossa", né, então hoje eu vejo isso, né. Eu não critico as professoras, mas eu falo assim: "Olha, tenha a empatia com a mãe, sabe, Uhum. tenha empatia com a criança. Se você precisa mudar a sala por causa de um, muda, porque para os outros vai ser mais fácil eles terem essa compreensão, Sim, né. Porque no caso o Gabriel, que ele tem muita dificuldade, né, questão de rotina, né. sim. O Gabriel Você que está aí assistindo o nosso podcast, Mãe Atípica, eu preciso te dar um recado rapidinho. Quer participar das nossas rodas de conversas, se conectar com outras mães atípicas e precisa de uma orientação com um especialista? Você está no lugar certo. Acesse agora o QR Code que está aqui na tela ou o nosso site autismosemsegredos.com.br. Não somos apenas um grupo de mulheres e mãe atípica. Aqui queremos dar voz ao espectro, levando para o Brasil e o mundo. E agora continue com o nosso podcast, se emocione e fique por aí. Até mais. Né? sim, o Gabriel ele tem TOD, então ele tem muita dificuldade também de aceitar as pessoas. Ano passado ele não se adaptou com a primeira professora, mudei ele de turno, se adaptou super bem com a segunda. Ela soube lidar com essas questões dele. Agora, na atual professora, ele também não se adaptou. Eh, as salas estão super lotadas, né, Sorocaba, né, Só aquele vem. "Vem Sorocaba, vem morar aqui", então as salas estão super lotadas. E ele não quer ficar na sala de aula, ele quer ficar saindo, indo pra diretoria, ficar andando pela escola, e a escola tem regras para cumprir. Sim. Então aí que entra a frustração, né. Então eles sempre mandam mensagem: "Gabriel tá nervoso, tem como vir buscar?". E a sala super cheia, eu até conversei com a diretora, eu falei: "Não tem como colocar ele numa outra sala?". Ela: "Não tem, mãe, todas as salas estão lotadas, não tem muito o que fazer". E na sala dele tem mais crianças atípicas para uma professora, tem a professora mesmo, né, e tem uma auxiliar com ela. E o Gabriel, ele é uma criança que a parte pedagógica dele, ele faz a lição super rápido, ele entende bem, então ele não tem paciência de ficar esperando outras crianças, por isso que ele fica saindo da sala. Aí que entraria a professora especializada, para colocar um conteúdo a mais para ele. E aí a resposta é: "Mas nós temos uma professora especializada, né, porém para Sim, 3, porém para 3. né". E não é especializada, é uma pessoa que está se formando, né, é um estágio ali. Tá, não tem nem dá nem o suporte necessário, né. Sim, ela deve auxiliar a professora, porém, o ideal seria uma para cada criança mesmo, que é o que a lei diz, que a criança tem direito. E especializada na área, E né. especializada, que vai saber Sim. como complementar ali o conteúdo, Sim, com certeza. E entendeu? até para adaptar questões, né, questões sensoriais, questões cognitiva, essa questão da mudança, da regulação, porque o autista tem tudo isso, Sim, né. Você eh, precisa ter essa e a questão da rotina, né, a adaptação, né, a questão de mudança, questão do barulho, eu falo que tudo isso a gente tem um trabalho para fazer, né. e é o que acontece ali, a diretora me chama para conversar, eu não sei como é a convivência dele em sala de aula, então eu fico chutando. "Ah, mas será que não é o barulho? Será que é muita criança? Será que, não se adaptou com a autoridade que está ali dentro?". E a escola também não sabe dizer o contrário, porque não é uma profissional especializada que está observando para dizer: "Ó, o Gabriel ele não quer ficar em sala por causa do barulho". Alguém que entenda do assunto avaliar o que está acontecendo ali. Conseguir identificar, né. Identificar para daí entrar com plano de ação. Sim. Aí, Infelizmente. tanto que eu falei, né, vou entrar com processo para tentar conseguir a professora, porque o neuro pediu novamente a professora para ele, aí entra aquela questão: "Ah, mas vai desvalidar a professora, né, efetiva". Tem tudo isso, né, que muitas pessoas falam. Mas é direito, e eu vou brigar por isso, Infelizmente entendeu? a inclusão não está sendo incluída, né. Não. Então, assim, infelizmente a gente passa por isso, né. Você não é a única que me fala sobre isso,
né. Ao contrário do que muitos pensam, que você vai tirar, né, a validação da professora da Uhum. sala de aula, meu, ali é um suporte para ela. É um suporte muito grande. Ela vai adaptar aquela atividade que está sendo entregue para as outras crianças, ela vai adaptar para aquela criança que precisa, Sim, e sendo né. especializada, ela vai conseguir trabalhar essas frustrações, essas Sim, crises, 100%. 100%, porque ela vai ter só aquele aluno como responsabilidade dela. Eu até entendo esse lado da professora, mais de 30 alunos, quando o Gabriel entra em crise, ele joga material e começa a chorar bastante, ela falou que desregula até as outras crianças Sim. autistas. Eu entendo esse lado também. Por isso que é importante entrar essa parte da professora, que é direito deles, mas só consegue judicialmente. Mas se todas as vezes que o Gabriel se comportar de uma maneira inadequada dentro da sala de aula, ligarem para você ir buscar ele, você concorda comigo que tá dando um reforço positivo para ele? "Ah, aquela situação não tá legal comigo, eu vou chorar que eles vão me ligar para minha Sim. mãe ir embora", E é o que estava né. acontecendo no ano passado. Eles ligavam, eu buscava 4 vezes que eu busquei, ele já começou assim, ele ia na secretaria, apontava na tela do computador: "Aqui o número da minha mãe, liga para minha mãe". Então eu falei para a diretora: "Eu só venho buscar se ele estiver com febre ou realmente muito desregulado. Caso contrário, ele vai ficar na sala". Até porque os 2, né, nenhum dos 2 recebem nenhum tipo de benefício, né, Não, você tá na luta ainda para poder estar conseguindo sim, esse benefício, e você de contrapartida precisa trabalhar para ajudar, né, na renda de casa, sim. né, que tem as terapias, aí o pessoal fala assim: "Ah, mas terapia é de graça", tá, pode até ser de graça, mas e o transporte, né? Tem essa questão, porque horários de pico não tem como eu andar de ônibus com eles. Sim, Eles não pagam ônibus, isso é verdade. Porém, se é um horário que tá muito cheio, como que eu faço? Com 2 crianças atípicas. Tem essa questão que cada parada o Rafael ele chora, então dependendo do lugar eu acabo fazendo boa parte de Uber, né. A gente, graças a Deus, a gente tem o convênio da empresa que o meu esposo trabalha, mas tem a coparticipação. sim, Então, de qualquer forma, vem os gastos, né. A medicação, não consigo pegar pelo governo também, é tudo comprado, né. Transporte, antes na cidade que eu morava, a prefeitura fornecia o transporte para eles. Aqui é tudo pago. E as vans daqui não é barato. Então sim. tem tudo isso. É custoso demais e infelizmente o governo fala que a gente tem condições de viver com salário. E olha, se fosse só no governo, a gente ainda procurava entender, porque eles não vivem a nossa realidade. O duro é quando você escuta do vizinho, da Sim. colega, né. Porque assim, eles primeiro que quando você tá recebendo, acha assim: "Nossa, mas ela recebe 2 benefício", né. Não tem noção do gasto, Do gasto. né, não tem noção do gasto. Então assim: "Ah, mas precisa trabalhar", se o marido precisa trabalhar até de final de semana, trabalhar bastante, precisa. Sim, o advogado que entrou com o processo para o benefício falou: "Vamos começar a colocar na ponta do lápis os gastos". Aí foi. Viu? Mas já ultrapassou o salário do seu esposo, eu sei. Por isso que ele faz bico, por isso que eu também faço bico, Sim, entendeu? gente do céu. É bem isso mesmo, né, as pessoas não têm noção. Não, não tem noção, infelizmente. A questão da seletividade alimentar, né, são marcas específicas, leite, o achocolatado, tem dias que não querem comer nada, então a gente tem que se reinventar, né, tem tudo isso, infelizmente, não é simplesmente, gastos básicos do dia a dia, não. A gente sempre tem em dobro, tudo em dobro. E você não tem rede de apoio, né. Não, aqui em Sorocaba é só eu e meu esposo, o meu cunhado me ajuda às vezes, mas também trabalha, então é só em fim de semana, quando eu preciso, mas no mais é só a gente. Quando eu trabalhava, registrado mesmo, o meu salário ficava para pagar escola de contraturno, transportes, aí era corrido porque tinha as terapias, então é difícil. Mãe atípica conciliar o trabalho registrado fixo de carteira assinada é complicado Até manter. porque toda hora a escola te liga para ir buscar, né. Não há empresa que vai, né, Não. aceitar. Por mais aí fala assim: "Ah, mas você tem direito". Tá, eu tenho direito, mas Tá, mas que empresa que é? que empresa que, né. Você, né, Sim, eu como se eu abrisse o meu negócio e uma pessoa que eu conto todos os dias com ela ali e ela sempre saísse, realmente a gente tem que eu me coloco no lugar também. Por isso que eu optei por algo autônomo, né, que eu faço conforme dá. sim, se virando nos 30, né. Uhum. Não é fácil.
Ô, Lari, numa das primeiras conversas que a gente teve, você mandou, a gente estava conversando por telefone, né? Porque depois que a gente se conheceu, nunca mais paramos, Não. né? Aí você mandou uma mensagem pra mim, a gente conversando, você falou assim pra mim, eu tô muito mal hoje, porque uma pessoa do meu convívio, uma pessoa que poderia estar me estendendo a mão, não vamos citar nome, né? Uma pessoa que poderia estar me estendendo a mão falou pra mim assim que eu me vitimizo o tempo todo. Sim, a pessoa falou pra mim: "Por que toda mãe atípica se vitimiza?". E usa muita rede social pra isso, né. É muito fácil quem tá fora falar, e não é se vitimizar, é que essa é a nossa realidade. Sim. Não tem como romantizar algo que é o que a gente vive diariamente, é uma luta constante, né. Sim, é uma luta constante. Eu falo que eu também não tenho rede de apoio aqui, né? E só tenho uma, 5 anos, né? A escola da Ana de Paula é fundamental na minha vida. Eu tenho a minha irmã que me ajuda, me socorre nos meus momentos mais difíceis, mas ela também tem 2 crianças. Sim. Eu tenho um bom senso que também para ela não é fácil, né? E aí eu me ponho muito no lugar de vocês, muito, né? Porque daí, mas aí você vai deixar as crianças lá, ele vai chorar. E se ele ficar chorando? E se der uma crise, né? Então a carga, né? A carga mesmo é sua, né? Sim, A noite desacordada, né? O acordar no outro dia cedo e, tipo assim, simplesmente a gente só vai, né? Eu tenho a impressão assim que você vai, tipo assim, eu é no preciso fazer. automático, É, a gente vai no automático. É aquela frase, né, a mãe atípica já tem peso demais, então não sobrecarregue ela com julgamentos, porque é o que a gente mais escuta. repete, repete. Em alto e bom tom, repete isso. E infelizmente é o que a gente mais recebe, julgamentos, ninguém falando assim: "Viu mãe, esse fim de semana eu vou ficar com eles pra você sair um pouquinho". Não, é pelo contrário. "Ai, mas você tem coragem de deixar ele lá na escola?", mesmo quando a escola liga buscar. Uma crítica que eu recebi: "Por que que eu ia colocar neném na creche se eu não trabalhava?", né. E eu coloquei ela na creche justamente por conta das terapias, Sim, né, ela não precisa estar comigo o tempo todo nisso, ela tem o direito de ter o desenvolvimento dela. Também a questão da paciência, nem todos os dias a gente tá com aquela paciência de Jó, sabe. sim, Então a gente tem os nossos surtos também, né, e já ouvi bastante: "Ai, por que foi arrumar filho? Você não tem tanta paciência assim". E esses julgamentos afetam muito a nossa psicológico, sim, demais. Eu lembro que nesse dia você falou do podcast, né: "Vamos lá, vamos marcar o dia", eu falei: "Ai, nem sei se eu quero falar", porque, né, com esses julgamentos, é natural a mãe já se cobrar. Uma mãe típica já se cobra muito. E a mãe atípica mais ainda. Então, quando se tem esse tipo de comentários, esses julgamentos, a gente se sente: "Não sou boa mãe". Lembra que eu falei pra você? sim, Falei: "Como que eu vou falar sobre o assunto se eu sim. não sou uma boa mãe?". Sim, sim. E eu fiquei revoltada, porque assim, você é a melhor mãe do mundo, entendeu? Você é a mãe que tipo assim, eu tenho que fazer. E você abraçou mesmo essa causa, né? É aquele tal negócio, você dá conta de tudo? Não, você não dá Não. conta de tudo. E tudo bem, entendeu? Eu não dou conta de tudo, mas tudo que eu dou conta, eu tento dar o meu melhor, Sim, né? Esses julgamentos, infelizmente, existe, né? E como dói, eu demais. escuto muito julgamento por vocês, muito, tipo assim: mas pra que você expor a o caso da Patrícia Molino, que como você me expõe uma situação daquela, sabe. Teve muitos elogios, que legal, eu precisava de saber daquela situação, não Sim. imaginava, né, mas tipo assim, você precisava, cara, precisava gente. Até pra gente que é mãe atípica, eu vi o caso da Patrícia, eu até falei pra você, eu falei: Sim, "Vã, o que eu passo não é um pingo do que a Patrícia passa. A maternidade é típica, cada mãe tem as suas dores, mas é bom a gente ver as dores de outras mães que a gente se sente acolhida. A gente sim, fala: 'Não tô sozinha'", entendeu? Tem mãe que tá sofrendo também, assim como eu. Cada criança tem as suas dificuldades, a Patrícia tem a delas, mas eu como mãe, eu assisti o podcast dela, falei: "Olha, eu não sou a única". Então é importante isso, é importante as pessoas conhecerem e saberem como é o autismo. sim. E assim, ó,
A gente coloca na rede social sim, né, É a nossa voz é a de rede nossa social. voz, sabe, a gente tem que gritar para todo mundo, para que as pessoas respeitem, sabe, que elas entendam o que é o autismo, e que elas entendam que atrás de uma criança autista existe Tem uma uma mãe, mãe. né, porque você fala do autismo, esquecendo que atrás de uma criança autista tem uma mãe, entendeu? Assim como a gente fala do autismo, a criança, a gente esquece do autista adulto, entendeu? Então assim, quando eu quis né, segurar a bronca, porque é uma bronca que a gente segura mesmo, porque a gente é questionada, né? Mas Sim. para que isso? Por que isso? Eu não quero colocar o autismo como uma coisa ruim, mas eu quero colocar a realidade do autismo. Autismo sem segredos. Autismo sem segredos, entendeu? Eu quero que você conte a sua realidade, que a outra conte a realidade dela, sabe? Eu quero contar a verdade, Sim. sabe? Na íntegra. E não existe pessoa melhor no mundo para contar a verdade do que Do vocês. que a mãe. Entendeu? As dores são suas, né, e elas precisam ser respeitadas, Sim. né. E muitas vezes eu falo que muitas vezes realmente, você abre lá o Instagram, tem muita coisa sobre autismo, muitas, 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 muitas. Só que quando você vê uma mãe reclamando sobre a situação que ela está vivendo, que ela está passando, é muito pouco vista, né. É tipo assim, para que expor uma situação dessa, não é? Sim. Pra que expor mas foi em um post seu, né, sobre o escorpião. Pra Sim. que expor? Como assim pra que expor, meu? Eu tô precisando de uma ajuda da autoridade, entendeu? Eu quero que alguém olhe pra mim. Eu tenho 2 crianças autistas que não têm noção do perigo, e eu tenho uma bebê dentro da minha casa. "Ah, mas detetiza". Se eu já Se eu não não tivesse estivesse feito feito isso. isso, né, eu não estaria aqui. Então, assim, realmente falta empatia desse povo, sabe, da sociedade. Quando eu falei assim: "Ah, vou abraçar essa causa da mãe", é que realmente eu vi que, assim, não é só um abraço, né, não é só um tocar, sabe, é ser ouvida, Sim. sabe, ser sentida na íntegra, porque eu falo assim que a gente consegue sentir, sabe, o desabafo, né, que quem vê você assim, lindona, poderosa, né, e você passa isso pra gente, né, esse seu cuidado. E é uma das coisas que eu falo que eu acho muito interessante, esse seu cuidado, o cuidado de algumas mães. E aquelas mães que não se cuidam, eu falo pra elas, sabe, se cuide, você tem que estar bem com você primeiro, sabe, você tem que estar 100%. "Ah, mas meu filho", seu filho não tem que ser sua prioridade tem que ser você, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. É a frase que você sempre fala, né, quem cuida de quem Quem cuida. cuida de quem cuida, né. E é esse cuidado verdadeiro, né, não é só: "Eu vou cuidar de você hoje e acabou". Não, eu falo assim: "Gente, pode mandar mensagem que eu respondo". E eu respondo mesmo, sabe, nem que seja de madrugada: "Ai, desculpa, né, foi um corrido, tal", mas eu respondo, sabe. Esse dia eu fui dormir, a mãe acordou no meio da noite, a criança não dormia, e a mãe mandou uma mensagem, eu estava acordada, na hora eu respondi, eu fiquei 2 horas conversando com ela. Né. Então pensa: "Ah, mas", aí eu escuto até isso dentro da minha casa: "Poxa, mas por que que você não foi dormir cedo?". Né, ela estava precisando de um acolhimento. Sim, às vezes a gente só quer falar mesmo, Sim, só quer desabafar. E cada, né, idade que eles vão passando, vai mudando também, né. Eu sim. até comentei com você sobre, uma das dores, você falou: "Ai, uma das primeiras dores, reunião escolar, pra mim é um trauma". Sim, por quê? Conta. Eu sei, agora conta. As primeiras reuniões escolares na fase que a criança é pra estar falando, conversando, de pré, né, eu tô falando. Do Gabriel eu já nem eu tentava fugir das reuniões dele, porque ouvia os pais falando assim: "Ah", a professora contava: "Ó, fizemos tal atividade". Aí um pai: "Ai, meu filho comentou, chegou em casa contando que fez essa atividade, ai que legal". E eu nunca tive esse feedback do Gabriel, porque ele não se comunicava. Hoje ele é verbal, mas ficou por muito tempo dessa forma. Ele não sabia contar o que acontecia em sala de aula, então ouvir outros pais falando de uma criança típica, para mim era doído, porque eu sabia que meu filho não era assim, né, eu não tinha esse relato, eu vivia no escuro. O Gabriel, ele teve a fases de a escola na porta da sala de aula dele do pré, lá na outra cidade ele ficava integral, né, tinha uma parte de vidro para ver de frente com o parque, e eles tiveram que colocar um papel e tampar, para ele não ficar vendo o parque, porque senão ele chutava a parede,
a porta, né, a monitora que cuidava dele foi uma babá dele de quando ele era bebê. Então ela tinha todos os cuidados, né, daí ela falava: "Eu não reconheço o Gabriel. Ele não é a mesma criança que eu cuidei, ele simplesmente vira outra criança, ele chuta a parede, ele quebra tudo". E essa foi uma das fases mais difíceis dele. Hoje em dia ele dá esses shows na escola, mas assim, ele não machuca ninguém, apenas ele, né. Então pra maternidade atípica é doído ouvir outros pais falando do que seria a gente fica pensando: "Ai, se meu filho fosse assim", né, a gente acaba comparando. Com o passar do tempo, a gente amadurece essa ideia, né, hoje em dia eu já não sofro mais, hoje em dia eu fico feliz com as conquistas que o meu filho tem, coisas que ele cada coisa que ele evolui eu falo: "Não, o Gabriel em comparação com aquela época hoje ele tá assim, o Rafael em comparação com aquela época hoje tá assim". Então hoje eu tenho um outro olhar, mas para as mães atípicas aí que estão começando, é natural essas fases, é como a fase de criança, né. Tem a fase da negação, a fase que a gente sofre e depois a gente começa a olhar com alegria em cada passo que eles dão, né. Eu até comentei com você, né, que o Rafael fez 5 anos agora em dezembro, e o Gabriel com 5 anos que deu essa virada no desenvolvimento. E faz 3 semanas que ele tá falando algumas frases, que é algo que ele não falava, né. Eu Sim. até comentei com você, essa semana chegou: "Mamãe, não tô conseguindo fechar". Aí eu até parei e fiquei olhando: "É o Rafael que tá falando?". Porque ele grita muito o dia inteiro, ele passa o dia inteiro gritando. E ele falar uma frase inteira, eu falei: "O que aconteceu com esse menino?". Aí até meu esposo falou: "Ah, o Gabriel também foi na virada dos 5 anos". Então é assim, cada passinho pra gente é uma vitória. Evolução grande. Você que está aí assistindo o nosso podcast, Mãe Atípica, eu preciso te dar um recado rapidinho. Quer participar das nossas rodas de conversas, se conectar com outras mães atípicas e precisa de uma orientação com um especialista? Você está no lugar certo. Acesse agora o QR Code que está aqui na tela ou o nosso site autismosemsegredos.com.br. Não somos apenas um grupo de mulheres e mãe atípica. Aqui queremos dar voz ao espectro, levando para o Brasil e o mundo. E agora continue com o nosso podcast, se emocione e fique por aí. Até mais. Beijo grande. E muita gente não entende, né? Eu falo que aqui na roda de conversa, Clara, é que você não conseguiu vir, né? Em nenhuma Não, ainda, né? não. Mas é muito boa, muito boa. Os meninos se surpreenderam nas rodas de conversa, porque as mulheres realmente bate papo e se torna assim uma. É muito gostoso de ver. E o que eu escuto muito entre elas é assim, ó, aqui a gente fala a mesma língua. Uhum. Aqui não tem essa de, ai, mas a minha filha faz isso. Ah, mas o meu filho já tá fazendo aquilo. Ai, a sua não conversa. Ai, coitadinha. Não, aqui a gente elas vibra, né? Divide as vitórias aí, cada uma conta. Muito, muito. E assim, foi uma das falas bem legal na nossa roda de conversa. Foi, ai, meu filho disse, eu consegui desfraldar meu filho com tantos anos. Aí a outra olhou e falou assim: sério? Você conseguiu? Então eu vou conseguir também. E a gente deu muita risada, porque assim, gente, é muito gratificante isso, Sim. né? E em um outro ambiente, você não consegue ter essa troca. Não, o espanto é natural, né, o Gabriel ele usou fralda até os 5. Rafael até os 3. Então, quando as pessoas viam: "Ah, ele ainda usa fralda", é um primeiro julgamento, né. Hoje, com a neném usando fralda, meu esposo fala, né: "A gente gasta menos fralda do que a época dos meninos, né, porque foi anos, os 2 usando fralda junto, eu tive como gêmeos, né". Sim, E cada vitória foi realmente um sucesso, a gente vibra com isso. E as mães atípicas são assim, o mínimo que for, uma fica feliz com a outra, né. sim. E eu faço que eu, enquanto profissional da área, eu também falo que eu vibro muito com isso, porque eu tive crianças seletivas, tive crianças que não entravam no refeitório para comer, né, e aí a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha diário, né, todo dia. E eu por muitas vezes ouvi assim: "Ah, você não vai conseguir". "Não, ih, fulano já tentou". Só que para mim é um desafio, sabe, quando você pega e fala assim: "Não, eu vou mostrar resultado", Uhum. entendeu? E ali você se joga, né. Eu falo que o professor dentro da sala de aula que trabalha com uma criança atípica, ele tem que se doar inteiramente, né, e mostrar para ele mesmo que ele é capaz. Porque a gente olha para uma criança atípica e a gente fala assim: "Ah, eu não vou conseguir".
Ah, imagina se a mãe não consegue, eu vou conseguir, né? E não, comigo é assim, eu vou conseguir. E eu falava muito para as mães, né? Eu vou mostrar para você que ele é capaz de fazer isso. E automaticamente virava uma chave para ela, né? E muitas delas vêm e falavam assim, tinha mãe que não tinha relacionamento com o marido durante tempo, porque eu não conseguia dormir sozinha, né? O marido vai trabalhar. Eu tive mães que eu olhava para ela, quantos anos você tem? Aí ela falava assim, eu tenho 28. Eu falei, meu, você tem noção, você tem quase a metade da minha idade, sabe? Que você é nova, que você tem que olhar para você, voltar a viver, dar independência para o seu filho, dar autonomia para o seu filho, porque você vai morrer, Sim. né? E eu falo que nós falamos sobre isso, você nem morrer, os pais, a mãe Não, atípica não tem pode, direito. né? Então, fale sobre isso. O que que você pensa, né? Você busca dar essa autonomia e independência para as crianças, né? Sim, passos assim de formiguinhas, né? Porque o Rafael mesmo, ele parou de dormir comigo faz uns 3 meses, ele já tem 5 anos. Primeiro foi o Gabriel, aí agora ele já amadureceu, ele dorme bem na cama dele. O Rafael, aos poucos, a gente começou a tirar ele, conseguir levar na cama, mas ainda assim, o esposo deita, faz ele dormir, depois vem deitar junto. Mas é tudo assim, devagar. Com criança típica é tudo no tempo deles, né? Mas hoje em dia eles já conseguem se virar. O Gabriel, eu ligo o chuveiro, porque eu tenho medo dele ligar, mas eu já ensinei. Aqui é o shampoo, aqui é o sabonete. Se esfrega, se lava daquele jeito, mas eu Sim, tenho que deixar, né? Como que ele sim, vai amadurecer? sim, Então ele já sabe o banho, ele sabe tomar. Aí eu dou a toalha e falo, ó, sua roupa tá lá na cama. Aí ele vem. É desse lado? A etiqueta pra trás. Ele olha assim, mesmo explicando que é a etiqueta, ele continua olhando pra mim como se não soubesse o que é, sim. né? Isso é natural no autismo. Eu, ao contrário, Gabi. Aí ele vem e se veste. O Rafael ainda não sabe isso. Não sabe fazer isso. Ele não sabe se limpar, não sabe tomar banho sozinho, não sabe se trocar. Então a gente vai indo aos poucos, né? E tudo bem, né? Não E tudo sabe, tudo bem, bem, eu vou mas a fazer gente tá no no processo, caminho, sim. entendeu? O neuro mesmo fala, você tem que dar essa autonomia para eles. O lixo de casa é a tarefa do Gabriel. Eu arrumo lixo, vou com ele até o portão, falo, você que joga. Aí eu fico segurando o portão, ele vai sozinho, joga e volta. E pra ele é como se fosse, tipo, tô sendo super útil, Sim, entendeu? O Rafael ainda não consegue trabalhar isso, então a gente vai aos poucos de acordo com o desenvolvimento deles. Fechar as janelas no fim do dia é a tarefa dele também. E tem funcionado, ainda mais que ele tem o TOD. O neuro mesmo fala, né? É importante ele ter uma rotina, ter obrigações, e infelizmente a gente acaba fazendo algumas trocas, né? Aí, se sim, você me sim. ajuda nisso, você ganha aquilo. E tem funcionado com ele. Agora o Rafael já é um bebezão, né? Então a gente vai aos poucos com ele. Mas vai conseguir também, né? Sim, É o não desistir, né? O que é. você faz é o caminho E certo. é importante dar essa independência, como você disse, a gente não sabe o futuro. Sim, Eu tenho que criar uma criança que, apesar das limitações deles, eles têm que saber se virar na medida do possível, né? Eu não sei se eu vou estar aqui a vida inteira para eles, né? O pai também. Então a gente tem que dar essa autonomia. E eu demorei muito a entender isso, porque eu super protegi eles demais, né? A gente peca muito no começo porque a gente quer proteger, a gente quer esconder. sim. E hoje em dia eu já tenho um outro olhar sobre isso. E assim, é esconder do julgamento mesmo das pessoas, né? Sim, no começo o Rafael ainda não tinha laudo, mas essas frustrações ele sempre teve, né? De se jogar no chão e gritar, espernear. Enquanto não tinha o laudo, eu não usava o cordão. Então as pessoas olhavam torto, né? Aí até que saiu o laudo, eu falei, pronto, agora eu preciso usar o cordão. Então quando ele dá um show e ele tá com um cordão, as pessoas olham de uma forma diferente. Se ele tá sem o cordão, as pessoas provavelmente pensam que criança birrenta e com cordão já entende que é Ai, se autista. fosse meu filho, né? Ai, eu escutei muito Eu isso. já falei para uma pessoa, ainda bem que ele não é. Sim, olha e fala assim, ai, se fosse meu filho. E assim, é muito triste ouvir isso, Sim, né? Porque assim, é sinal de que realmente você não, a pessoa não está buscando nenhum tipo de conhecimento. E eu falo assim, ó, se não entende sobre autismo, não tem não problema, dê palpite só. entendeu? Não dê pra, sim, Mas vai não dar para palpite. você. Ou Estuda então primeiro, estude, entende primeiro. né? Não, você não conhece,
Nunca é tarde para você aprender. Sim. Nunca é tarde. Faz 3 semanas que os 2 foram no neuro, né, daí eu filmei uma das frustrações do Rafael, ele deitou no chão da clínica e gritou, e bateu o pé, e chorou, ele ficou uns 5 minutos, assim, gritando, e eu deixei, porque eu não consigo conter, ele é muito forte. Apesar de pequeno, ele é muito forte. E daí eu coloquei nos meus status do WhatsApp, falei: "Isso é uma". Ai, fugiu até o nome, Ivan. Aquele momento cri-cri aqui. É, as duas. Ai, meu Deus, surgiu o nome quando a criança tem crises das mudanças de sai de um lugar, entra no outro. Hã? Não, não. Não, calma, que o nome vem. Ai, por que que eu vou citar? Calma. É cri. Não, imagina, né? Duas TDAH, porque eu já falei, né? Sim, já até esqueci o que eu estava falando. E eu coloquei o termo lá, né, de quando a criança tem essas mudanças, então ela entra na crise, né, e eu escrevi: "Não é birra". E coloquei o termo, que agora eu não lembro, depois você coloca na legenda, por Coloco, favor. coloco. Aí a pessoa me perguntou: "O que é isso?". Aí eu fui, coloquei até no Google, né, a explicação lá, Sim. né, e mandei para ela, que lá vem falando que isso é típico do autismo, que a criança quando muda de ambiente ela tem essas crises, essas questões sensoriais, né, rigidez cognitiva. Sim, Misericórdia, gente. o nome que a gente vê quase diariamente. Sim, A rigidez a cognitiva, rigidez cognitiva. que é o que baseia uma criança Sim, autista. autista. A mudança de Rotina. ambientes, a mudança de rotina, né. Aí a mãe essa pessoa que é mãe também falou: "Olha, eu nunca tinha pensado, pra mim era birra, realmente eu encarava como birra". Então ainda hoje, pleno 2025, muitas pessoas não sabem que essa questão do autismo é uma rigidez deles, não é porque eles querem, não é porque a criança é birrenta, não é porque a criança é mimada. Então eu gosto de sempre que acontece alguma coisa assim, minha mãe já falou pra mim: "Por que tudo você tem que postar?". Porque é uma forma de ajudar outras pessoas a entenderem. Que Essa mãe não queiram, né? sabia o que era rigidez cognitiva e eu consegui ajudar ela a Você sabe entender. que eu falo assim, ó, a rigidez cognitiva não é só para criança autista, né? Uma criança típica também pode ter, Sim, né? A Ana de Paula tem muito isso, essa rigidez cognitiva, principalmente questão de, né, de mudança. Ah, nós vamos no shopping hoje. Ah, não dá pra. Não, começou a chover, não pode. Fazer aquele escândalo. Mas assim, a gente, essa mudança de rotina, o nosso cérebro automaticamente se remodula. Opa, eu não vou poder fazer sim, a isso, gente tudo, fica triste e né? Mas pronto. tudo bem. Fazer A o quê? gente sabe lidar com os nossos Sim, sentimentos, né? A criança não. Então a birra, né? Ouçam, gente, a birra também é um meio da criança se comunicar. Né, tá acontecendo algo que ela não tá entendendo, tá acontecendo algo que tá fora do contexto dela, fora do que ela esperava. E ela não sabe falar para você assim: "Ah, tá bom, eu não vou hoje, mas amanhã eu vou, você me leva?", não, a primeira né. coisa é chorar. É chorar, né. A gente às vezes faz birra, né. Tudo bem, gente. A gente engole o choro. Engole o choro. Eu falo assim que a parentalidade positiva me fez com que eu também entendesse um pouco sobre, porque o pessoal fala assim: "Ah, tudo é autismo, tudo é autismo". Não, a gente tem uma criança também ali que ela também não sabe lidar com os sentimentos Sim, dela, né. uhum, Então atípica ou atípica ou típica, ela tem uma rigidez cognitiva sim, ela tem os momentos delas de frustrações, ela tem as birras, ela não sabe se comunicar, sim. né. A Ana de Paula esses dias mesmo chorando, 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 e eu não sabia o que que ela Você queria. fala: "O que que você quer?" E eles não E ele não sabem. sabe, né. E chorando, chorando, chorando. Aí eu falei assim: "Bom, sono não é, fome não é", né. Aí meu filho falou assim pra mim: "Ah, se fosse na minha época", meu filho de 23 anos, "se fosse na minha época eu levava uns tapa". Vai filho, me perdoa, né, eu fui errada com você. Foi com você que eu fui errada, não é com ela, né. E daí eu sentei, aí eu entendi o que que ela queria, entendeu. Ela queria ter vindo pra escola, E não eles não ela não conseguem conseguia expressar. explicar. Uhum. Entendeu o que estava acontecendo com ela. Só que era um sábado, né. Então assim, mas eu nunca que eu ia entender Que isso, era a escola. que era a escola. Então assim, mas o meu filho fala: "Se fosse na minha época", né,
Mas assim, era uma época que a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, Sim, né. Hoje eu falo que a internet ela pode prejudicar muitas pessoas, mas ela veio aí com turbilhões, né, de resultado positivo, sim, né. Então se você busca pessoas que têm autoridade no assunto, pessoas que sabem do que estão falando, você consegue, né, dar uma educação diferenciada. Se é sim. que nem você falou: "Eu grito muito com eles, tal", Uhum. eu também grito, tá. Eu não Eles conseguem tirar a gente do eixo. sim, eu sou uma mãe. E em casa é assim, quando um chora, o outro chora, e a neném chora, aí vira aquele balaio de gato. Tem dias que eu saio lá fora, não tem nem roupa pra me estender, os vizinhos: "Olha, eu tô aqui respirando, tá bom? Porque eu preciso sair um pouco, eu preciso respirar", porque o Rafael chora muito e grita muito, como ele Sim, não se comunica, então essa é a forma dele se comunicar. E ele se frustra o dia inteiro. Entendeu? sim. Então, chega uma hora que a gente fala: "Ô". Eu aprendi agora a desligar um pouco, às vezes ele chora, eu fico, né, consigo ainda respirar. É o que eu te falei, eu até comentei com você, no começo eu errava muito, Sim. porque daí eu era muito rígida, eu era muito firme. Hoje em dia eu dou uns gritos, um ou outro, porque tem hora que sai do limite. Mas a gente vai Eu fico aprendendo a até mais lidar. tranquila, sabendo que você dá uns gritos e eu gritar, então é de boa. A gente vai aprendendo a lidar. Tanto que todas as vezes que muda terapeuta, o que for, eu chego e falo: "Viu, não é a terapia não é só para eles, é para mim também. Então venha e me fale o que vocês estão trabalhando para mim fazer em casa também, porque eu também tenho que aprender", O resultado vira 100%, entendeu? né. Eu acredito que isso deveria ser regra, deveria ser lei. Sim, Tratar a criança atípica, mas também a mãe junto, porque sim. a gente também tem que aprender a como lidar com eles. É o que eu te falei, cada idade, cada fase é de uma forma. Então, hoje em dia, o que eles estão fazendo, eles não faziam antigamente. Sim. E eu preciso aprender a como lidar com essa nova birra, essa nova forma deles pensarem, entendeu? Então é um dia após o outro a gente vai só evoluindo, Eu porque falo que a gente precisa se regular também, né. Porque a von então por muitas vezes, né, eu entrei pra dentro gente, juro, eu vou confessar que eu falava assim: "Tô no banheiro, tô no banheiro", e olha, eu vou falar assim, qual mãe nunca fez isso, né, aproveita o marido lá fora, a irmã, a mãe, qualquer pessoa: "Calma aí gente que eu vou no banheiro rapidinho", e você senta e fica ali se respira. regulando, porque Uhum. assim, você precisa respirar. Eu faço isso, eu sempre foco um pouco, Sim, mas eu fiz respiro. muito. Eu faço isso até hoje, gente, sério. Eu entro no banheiro e falo assim: "Ah, eu vou tomar um banho". E eu sento e fico ali, quieta. Eu só preciso de 1 minuto. Eu vou me restaurar, eu vou me estabilizar Sim. e eu vou voltar, e eu vou voltar melhor. Até porque se a gente não tá bem, eles também Sim, não ficam. Isso eu percebo bastante quando eu tô, irritada ou muito nervosa, automaticamente eles ficam assim também. Tanto que você até falou pra mim, o que você acha importante falar sobre essa trajetória? O principal, a mãe tem que se cuidar também. sim, E eu não falo só em aparência, sim. mas sim mentalmente, porque a gente se desgasta muito, demais. E eu demorei muito a entender isso. Eu comecei um tratamento, parei. Não, não quero mais. Eles têm a vida corrida deles demais, tem terapia, tem isso. Não dá tempo de me cuidar. Parei. Aí depois tive que voltar de novo. É a terceira vez e agora eu já entendi que se eu não tiver com o meu psicológico bom, nada flui, nada Sim, vai, entendeu? E isso é o principal, que a mãe precisa se cuidar. Até a Patrícia comentou a respeito da depressão, tudo isso é visível, né. isso eu acho que quase todas as mães passam por isso também. É desgastante. É desgastante A demais. rotina é muito desgastante. Eu sempre falo assim para as mães, principalmente quando eu estava trabalhando, né, na APAE. Eu falava assim: "Olha, vai para casa e dorme". "Ah, mas eu tenho louça para lavar". Não lava a louça, não lava. Vai para casa e dorme. Melhor, vai para casa e lê um livro. Melhor ainda, se eu fosse você, eu nem ia para casa, eu ia ter lá tem as salinhas, né, para as mães Aham, mesmo, lá eu falo que o apoio lá é bem legal. Né, então eu falava: "Vai lá na sala, ó, entra lá na sala, se tranca, vai ler um livro, pega um colchonete, deita no chão, dorme, tira um cochilo". "Ah, mas o ninguém tem nada a ver com a sua vida", sabe, procure fazer o que é melhor para sim. você. Até porque nas terapias, a gente fica do lado de fora e escuta um chorinho. "Ai, ele que tá chorando". Aham. A gente não consegue desligar, não consegue deixar 100% ali dentro e confiar. Isso que você falou, é importante ter alguém que dá esse chacoalhão. Fala: Sim, "Viu, vai".
por favor. Sim. Mas eu não tô conseguindo. Não tem problema, começa de novo. Mas não tem problema, gente. Eu não consigo, não tem problema. Eu também não consigo. Muita gente pergunta pra mim assim: "Meu, como que você dá conta? Você tem Ana de Paula, você tem a casa, você tem marido, você tem a loja de brinquedo, você tem podcast, você tem não sei o quê". Gente, eu também não dou conta. Alguma coisa deixa a desejar. E tudo bem. E tudo bem. Esse dia minha amiga ligou pra mim e falou pra mim: "Ai, vamos sair? Vamos sair". Tava com o mundo caindo na minha cabeça. Mas olha, eu saí, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí, dei uma volta, bati um papo, voltei, outra pessoa, né. Tive julgamento. "Nossa, todo mundo te esperando". Tá, mas se eu não tivesse dado uma parada, estava todo mundo talvez nivelando, porque eu estava esgotada. Sim. E é isso que eu falo, sabe, porque quem tá de fora não vê o seu trabalho, né, só vê você a Larissa toda poderosa, lindona, né, dia de domingo posta lá na igreja, e piriri, pororó. Então Esse é assim, o meu momento. é o seu momento. Até no próprio estúdio, quando eu ia atender, ela falava assim: "Você não vai embora?" Eu: "Ai, aqui tá tão tranquilo aqui, deixa eu ficar mais um pouquinho". Gente, quando você falou isso pra mim no primeiro dia que a gente se encontrou, você falou assim pra mim, e olha, não esqueço, não esqueci, você falou assim pra Uhum. mim: Vanessa", estava tendo uma dinâmica, e nós 2 conversando, e você falou assim: "Vanessa, sabe o que que é? Tem dia que eu vou para o trabalho e eu não quero voltar embora". Aí E eu a gente se culpa. e eu falei pra você: "Tudo bem, eu também não tenho vontade de ir embora". Aí você falou pra mim assim, mas aí eu pensei: tem". Aí eu falei: "Tudo bem". Aí você falou: "Não, mas é que". Aí eu: "Tudo bem, não tem É o que eu problema, falei, fica a lá". primeira coisa, a gente se culpa. Como pode eu querer ficar aqui e não querer ficar com meus filhos? Mas é o meu momento, eu não trabalho, eu brinco, pra mim é minha terapia, Sim. fazer os cílios, entendeu? Porque é um momento que eu tenho ali pra mim, porque quando eu tô em casa é 100% eles, né. Gente, ela tá atendendo a domicílio, tá. Então assim, ó, depois eu vou deixar também o telefone dela, pra quem quiser Ó, entrar em fazendo contato. Sim, gente, todo mundo precisa, sabe, correr atrás, né. sim, E a gente tá aqui pra isso mesmo, a função do podcast Autismo Sem Segredo é dar voz e é te dar uma qualidade de vida melhor, sim, entendeu. É fazer com que outras meninas, outras mulheres, outras mães se conectem com você e abrace essa causa. Eu falo assim que os homens são tão unidos, sabe. Hoje eu vivo, né, no meio de eu tô com 6 homens na minha vida, tem o pessoal, tem o meu esposo, tem o meu filho de 23 anos, tem o pessoal da equipe que é tudo homem, então assim, eu brinco que às vezes eu tô em reunião com eles, e de repente eu solto uma pérola, tá todo mundo risada, tipo assim: "Nossa, a Vanessa é louca", mas assim, eles são mais compreensivos, né, eu trabalhei muito com mulheres, e hoje trabalhar com eles tá me dando uma outra visão. Sabe, tipo sim, assim, vai no seu tempo, não tem problema, começa de novo, não tem julgamento, sim, sabe. E eu que gostaria muito que a comunidade Autismo Sem Segredo, com as mães que estão vindo, com as mães que já, né, que estão nos procurando, elas olhem pra você, olhem para as outras mães, olhem pra mim, com um olhar de tipo assim: "Meu, nós vamos ser uma família mesmo", sabe. Nós estamos aqui pra se acolher, sim, e acolher aquela mãe que não tem esse conhecimento, sabe, e fazer com que ela consiga viver, que ela retome a vida dela, né, do zero. Essa é a nossa função, enquanto sim. mulher. Porque o autismo, querendo ou não, é o que eu te falei, diminui o círculo de Sim, amizades, de familiares, não é apenas amigos, família também às vezes se afasta. Eh, Tem lugares que eu penso para ir: "Ah, vamos tal lugar?" Daí eu já penso: "Será que lá eles vão ficar bem? Será que a pessoa que", por exemplo, vou na casa de fulano, "será que fulano vai ter paciência para as crises do Rafael?" O choro excessivo dele, quando começa a chorar os 3, será que a pessoa vai ficar bem? Então tem isso, a gente sim, acaba fazendo uma peneira ali, e sim, escolhendo poucas pessoas, sobra muito pouco. Então essa comunidade, como a nossa comunidade, a gente se acolhe, porque a sim, gente fala a mesma língua, sim. entendeu? É aquilo que a gente combinou: "Vamos fazer um churrasco do Dia das Mães? Vamos, Sim, mas vamos todo mundo, entendeu? Vamos todo mundo, marido, mulher, moleca". E eu falo assim: isso é empatia, né, isso é você saber olhar para o outro. E é o que eu gostaria muito mesmo, sabe. E eu vejo muito isso. Lá no grupo mesmo, uma ajudando a outra, uma mandando mensagem para outra, uma pegando publicação da outra e repostando, sabe. Uma comprando camiseta da outra, sim, ajudando ali ó, o uma mãe empreendedorismo. atípica que faz, Sim, a muito linda. Josi. Sim. Você viu que até o Rafael saiu no jornal, né? Sim, Você que viu que belezinha? linda. Com a camisetinha do autismo, muito Maravilhoso. lindo. A gente ainda vai trazer eles
né, a gente tem muitas coisas ainda, tem A gente tem muito que dar rosto pra eles, né. sim, a gente dá voz pra mãe e rosto pra eles. Eu ouvi o relato da Patrícia, eu entrei no perfil dela pra ver o rostinho do Thiago, Ai, a gente menina, quer é ter, né, maravilhoso. isso, O né. Thiago é maravilhoso. A gente tá combinando de fazer um videozinho com o Thiago, porque o Thiago é outra criança. Você vê, o relato da Patrícia foi muito impactante pelas coisas que a Patrícia Sim. passou, Uhum. mas ali foi pra mostrar que tem solução. Sim. As Né? terapias são As terapias essenciais. são essenciais, a comunidade em si, a sociedade em si é essencial, a gente precisa mesmo das mãos uma para outra, sabe. Eu falo que a Patrícia tá outra ontem ela veio aqui trazer uma amiga nossa lindona, toda poderosa, falei: "Emagreceu", trazer ela: "Ai amiga, eu pedi dinheiro para Deus, agora eu tenho que trabalhar, né", que ela tá fazendo ovo de Claro. Páscoa também. Então assim, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo, muito Sim, feliz tem ajudado mesmo. muitas mães. Sabe, e assim, eu tenho me ajudado muito também, porque eu tinha minhas frustrações também enquanto professora na área da educação especial, em especial, né, na área do autismo, porque eu via que eu por mais que eu desse meu 100%, eu não tinha 100% das crianças. Então hoje quando eu dou 100% para as mães, ela automaticamente ela transforma esse 100% para as crianças. Então assim, a gente consegue enxergar de outra maneira, a gente consegue ver de outra maneira. Outra coisa que eu falo muito importante é quando a gente faz uma coisa com propósito, né, quando a gente coloca Deus na frente de tudo. Nós até Sim. comentamos sobre isso, não tem como dar errado, né, e isso tudo é um propósito de Deus. E todas as mães, independente das suas religiões, sabe, é falando uma única linguagem, que é o amor, Sim. sabe, é uma amando a outra, uma respeitando a outra. Ontem eu recebi uma pergunta: "Ah, mas você fala tanto em amor". Gente, olha, eu posso ser até diferenciada, mas eu consigo mesmo amar as pessoas, sabe. Eu acho que foi a única coisa que Deus deixou pra gente, Sim. é amar o próximo, né. E eu consigo, graças a Deus eu consigo fazer isso. Então assim, eu tô muito feliz por ter você aqui, muito Obrigada. feliz, muito sou muito honrada por Deus ter me apresentado você. Sim, eu também, a nossa história é como você falou, né, nada planejado e tudo se deu certo, e a gente se parece muito até Sim. nos TDAHs da vida, na forma de pensar, Sim. e às vezes quando eu tô chateada, triste, você: "Não, eu também já passei por isso". E isso é muito importante, é o que você falou, o amor Sim, em prática aí, né, a empatia em prática, que é o que falta muito hoje, né. sim. E hoje muito é se falado sobre os nossos filhos, porém nunca é falado sobre as mães, o que tá por trás de tudo isso. E se a mãe não tá bem, o filho também não tá bem. Então, é legal, é muito bacana trabalhar esse lado também, mostrar, né, o nosso lado como maternidade atípica. Gente, é isso, tá? Essa é a Larissa, que eu já comentei. Obrigada. É linda, maravilhosa, gente, tem um coração imenso, não vou falar que ela é uma mulher guerreira, porque nós só somos mulheres, né, e fazemos o que temos que fazer, procuramos ser da melhor forma possível. É isso que a nossa comunidade passa, é isso que a gente quer passar. Sim. Ela faz parte de uma das nossas palestrantes, tá, ela tá aí à disposição. Como eu disse, ela faz cílios, né, que Faz já de tudo um faz de tudo um pouco. pouco, ela vende umas lindas joias. Então, assim, gente, eu vou deixar o contato da Larissa para vocês, quem quiser entrar em contato, Sim. tá. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade Autismo Sem Segredos, se sinta à vontade, estamos de portas abertas. Lá a gente tem umas rodas de conversa que só nós sabemos o que se passa lá dentro, e você que fizer parte da comunidade vai ter esse privilégio também. E é isso aí, gente. Foi muito bom o nosso podcast hoje. Espero que você tenha gostado bastante, que vocês assistam novamente, se inscrevam, coloque o sininho, Você né? vê, eu tinha esquecido. Ativem o sininho para poder receber mais podcast. Estamos à disposição para as nossas palestras. Realmente, graças a Deus, está sendo um sucesso, né? A Sim, gente não tinha noção. E como eu disse, propósito de Deus, né, Deus faz as coisas sim. andar, as portas abrir. Nós estamos aqui para isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Todos um beijo, fiquem com Deus.
Eu quero agradecer, Van, pelo convite de novo. É um privilégio poder falar de um assunto que eu gosto, que eu surfo nisso, porque é minha vida, é meu dia a dia, e o nosso objetivo é passar isso para as mães atípicas. Se cuidem, se coloquem em primeiro lugar, que é o que a gente estava falando, né? Que a mãe é o principal ali. Se a mãe está bem, tudo vai, né? Esse é um desafio que Deus nos deu e que a gente vai conseguir. Uma ajudando a outra, né, Van? Então, Sim. a gente está aqui para isso. Precisando, só chamar. Obrigadão. É isso aí.